Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E então eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Vamos para frente um pouco. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O pastor se perdeu aqui, gente, enrolou a língua. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nestes termos:
Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo este a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Versículo 28, fizeste-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Lá para frente agora no capítulo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. E nós rendidos estamos à ação do Teu Santo Espírito, para poder trazer, ó Deus, a nós clareza, direção, libertação, ó Deus, através da Tua palavra. Pai amado, eis-nos aqui, rendidos diante de Ti e sujeitos àquilo que o Senhor deseja fazer. Faz em nós, ó Deus, para que possas também ter liberdade para fazer através de nós. No nome de Jesus, oramos, nos rendemos e repreendemos agora toda a distração. Em nome de Jesus, Pai, todo cansaço, toda sonolência vai embora. Que o Senhor possa ter toda a nossa atenção. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos ver o vídeo da nova série. Então hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens com o tema Presença Manifesta. Nós finalizamos o mês de fevereiro colocando pingo nos is, né, que foi o tema da série do mês de fevereiro. E agora nós iniciamos essa nova série com o tema Presença Manifesta. Antes de entendermos o que é presença manifesta, o que é o oposto de manifesto? O oposto de manifesto é algo que é represado, que é retido, que é reprimido.
Agora, o manifesto é uma declaração pública de uma pessoa ou de um grupo que deseja expor aquilo que carregam dentro. Então, quando falamos de presença manifesta, nós carregamos com a gente uma declaração de fé. E essa declaração de fé é parte de nós como comunidade, família de Deus. E o nosso anseio é mais do que ter isso internamente, mas fazer com que seja externalizado isso, manifesto isso a todos que estão à nossa volta. Seja para alimentar a fé daqueles que fazem parte da grande família, como também para provocar o anseio e o desejo daqueles que ainda não são, para que possam ser, para que possam se tornar parte da grande família de Deus. Então eu creio que o mês de março que nós iniciamos hoje será um mês de muita manifestação da presença viva do nosso Deus. O Senhor, Ele está nesses dias nos despertando e gerando em nós fome e sede pelas suas palavras. Homens e mulheres que não vivem de religiosidade, mas de um relacionamento íntimo e pessoal com a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E eu creio que o Senhor está, se Ele está despertando, é porque alguns estão adormecidos. Mas nós temos uma opção quando o despertador toca. Ou a gente aciona o modo soneca, ou a gente levanta e vai para cima viver o que tem que ser vivido. Então, vai um conselho, não ativa o modo soneca. Não fica vivendo no sono da sua fé. Seja alguém que levanta, seja alguém ativado. Porque a palavra do Senhor diz para nós em Daniel 11, que o povo que conhece o seu Deus fará proezas e será ativo. Aleluia. Então, se você está desativado nessa noite, em nome de Jesus, que você receba a ativação do alto. Se você está sonolento na sua caminhada de fé, seja despertado. Aleluia. Para que você possa viver a intensidade do que essa presença revelada e manifesta deseja nos envolver e nos desenvolver. Aleluia. E o tema do episódio de hoje, que nós vamos juntos construir em cima dessa série, carrega consigo a seguinte temática: um alguém revelado e manifesto no poder da ressurreição. Um alguém revelado e manifesto no poder da ressurreição. Nós lemos aqui o início ali da igreja primitiva, relatos de quando Jesus tinha ressuscitado e estava ali com os seus discípulos. Mas antes de vermos e continuarmos naquilo que lemos, precisamos entender o início de muitas coisas. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele agora vem para trazer sobre nós esperança, salvação, redenção. Ele nos alcançou com a sua maravilhosa graça, com o seu favor. Antes éramos condenados, agora em Cristo temos a esperança de salvação. Nós vemos que os relatos finais ali de Jesus, antes de ser crucificado, fez com que os seus discípulos, diante da crucificação, ficassem amedrontados e perdidos. Por mais que o Senhor já vinha falando que iria morrer e ressuscitar, eles não conseguiam entender completamente o que Jesus queria dizer. Sendo assim, Jesus morreu, e agora então os discípulos se encontram de que jeito? Presos dentro de casa, cheios de
dúvidas, receios, medos. Porque se fizeram isso com o mestre deles, o que fariam com eles? Então agora eles estavam trancafiados dentro de casa, sem saber qual seria o próximo passo ou o que deveria fazer. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscita e com um corpo glorificado, ele atravessa a parede e se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. E então Jesus, ele repetiu mais uma vez, estando no meio: paz seja convosco. Por que Jesus se colocou no centro e fez essa declaração? Porque eles estavam com falta de paz, trancafiados dentro de casa, cheios de medo do que era o mundo lá fora, do que seria agora o mundo lá fora. Mas Jesus se pôs no meio e diz: se eu ser o centro da vida de vocês, a paz vai voltar e sempre vai permanecer. Não tenham medo, confiem. E então aqueles discípulos ficaram perplexos, mas mesmo assim, diante da revelação e manifestação do Jesus ressurreto, eles ainda ficaram meio apreensivos. E alguns voltaram até a fazer o que fazia antes. Alguns eram pescadores quando começou a andar com Jesus, se tornou pescador de homens, mas agora Pedro, juntamente com alguns, voltaram a pescar, mesmo diante da revelação manifesta. E então Jesus agora vem de forma particular para aquele que era a frente liderança desse grupo, que era Pedro. Pedro havia negado Jesus, antes de ele ser crucificado, o negou 3 vezes. E então 3 vezes nós vemos agora Jesus, quando eles estão voltando da pesca, Jesus está fazendo um churrasco de peixe na praia, e eles chegam. E então agora Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro ficou triste, diz: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Agora o Senhor reposicionou Pedro dentro daquilo que era o propósito da vida dele. 3 vezes ele negou, 3 vezes Jesus afirmou que estava perdoado e estava liberado, para ele viver o propósito do alto. E quantos de nós muitas vezes nos encontramos na ausência da presença do ressurreto, porque estamos trancafiados dentro das nossas casas, vivendo o nosso próprio mundo, cheios de medos, cheios de incertezas. Quantos de nós muitas vezes já caminhamos de forma integral com Jesus, mas diante de algumas circunstâncias, agora não somos mais integral, somos em partes. Começamos a voltar a práticas que um dia nós tínhamos deixado e voltamos a fazer. Como, por exemplo, coisas que ouvíamos antes e quando entrou Jesus na nossa vida, paramos de ouvir. Quando falávamos algumas coisas, quando Jesus entrou na nossa vida, paramos de falar. Quando víamos algumas coisas sem Jesus, mas agora que Jesus entrou, eu deixo de ver. Mas muitos, diante dos conflitos e incertezas, acabam, parece que, voltando. Como diz Jesus, é o cachorro voltando a lamber o seu próprio vômito. Ou seja, aquilo que fazia mal foi jogado para fora, mas agora vai lá e quer ficar lambendo para trazer para dentro de volta. Mas Jesus, ele se coloca no centro, e ele deseja ser o centro da sua vida, e ele quer que você viva em paz e não em tormento, porque ele diz para nós, queridos, que ele, como verdadeiro amor, lança fora todo medo. Quando ele se estabelece dentro de nós, o medo tem que ficar para fora, e para dentro tem que ficar o quê? O selo do Espírito, que nos dá coragem, força, para a gente viver tudo que ele tem para nós. Aleluia. Então nós éramos ninguém, e agora ele pegou um monte de ninguém e transformou a gente em alguém. Que alguém que é esse? Alguém agora que, por meio da ressurreição dele, temos a oportunidade de conversão. Um alguém agora que não é mais condenado, mas que é perdoado. Um alguém que vivia sem sentido,
mas que agora encontrou o sentido da vida. Nós éramos alguém que na verdade tinha definição como ninguém, porque sem Jesus não somos ninguém, mas em Jesus nos tornamos alguém. Ele revelou para nós a sua verdade, Ele manifestou para nós a verdade através da sua vida, e agora através do poder da ressurreição, nós temos a esperança de transformação. E nós vemos que então, agora Jesus, ele ressurreto, ele encontra os seus. E nós vemos ali em Atos, no começo que nós lemos, Lucas escrevendo a carta de Atos, em si, a epístola de Atos, ele diz que ele escreve relatando ao amigo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Ele estava relatando algumas coisas que Jesus havia transmitido, com detalhe, com riqueza de detalhe. Nós vemos que ele diz e relata que Jesus, ele ensinou grandes coisas depois da ressurreição, ensinando eles a guardar os mandamentos por intermédio do Espírito Santo, que ele escolheu, e ele foi elevado às alturas. Mas diz que esses relatos e esses ensinos, foi depois que Jesus padeceu e apresentou-se agora ressurreto, vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E então disse para eles que eles deviam agora permanecer em Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumprisse sobre eles. Porque eles foram batizados no batismo de João, mas agora, dentro de poucos dias, seriam batizados no Espírito Santo. E então eles começam entre eles ali conversar e dizer: Jesus, quando vai ser restaurado o reino a Israel? Jesus então diz: não compete a vocês querer entender tempos e épocas, que está guardado exclusivamente para o Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a Bíblia diz que então, depois que Jesus fez essa declaração, ele foi assunto aos céus. E então eles ficaram perplexos, olhando Jesus ser assunto aos céus, e dois varões vestidos de branco se apresentaram do lado e disse: por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, vocês têm uma missão. Bora cumprir a missão. E então agora eles permanecem em Jerusalém, como foi ordem de Jesus, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito. E ali eles ficaram em aproximadamente 120 pessoas, orando pelo mesmo propósito, unânimes. E a Bíblia diz que então, de repente, veio um vento impetuoso e encheu aquela casa. E veio sobre eles distribuída línguas como de fogo. E eles passou a falar em outras línguas. Ao ponto do barulho ser tão grande, o estrondo ser tão grande do que estava acontecendo naquela casa, que as pessoas de fora começaram a se afluir para ver o que estava acontecendo. E então alguns ficaram perplexos e admirados, querendo entender o que aquilo queria dizer. Porque havia povos de todos os lugares e línguas diferentes, e agora nessa língua que eles estavam falando, todos eles estavam entendendo sobre as verdades do reino que estava sendo dita. E outros diziam: eles estão embriagados. E foi quando Pedro então, lembra de Pedro? Aquele que negou, ficou com medo, trancafiado dentro de casa, mas que Jesus veio, se revelou a ele, ele ainda ficou aprisionado, mas quando Jesus senta com ele e confronta a negatividade, e agora gera a afirmação, tudo muda. E agora ainda, ele está cheio do Espírito Santo, desceu sobre ele a realidade da promessa do Pai, ele foi cheio do Espírito, e ele então se levanta com a autoridade e começa a pregar junto com os apóstolos, aqueles que estavam ali dizendo isso, e diz:
eles não estão embriagados, é a terceira hora do dia. Isso é o cumprimento do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, sonharão os velhos, até sobre os servos e as servas derramaria do seu espírito e profetizariam. Sinais na terra e no céu seriam revelados e manifestos. E ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Então ele começa a explanar aquilo que eram promessas dos profetas e dos antigos, que agora se cumpriram no Cristo. Aqueles que eles mataram, crucificaram, mas que ressuscitou, trazendo plenitude de vida, esperança de vida. Dizendo que agora eles viveriam naquela presença de esperança viva. E então a Bíblia diz que 3.000 chegaram até eles, depois da pregação de Pedro, no poder do Espírito, e disse: o que agora temos que fazer? Aí então ele diz: se arrependam, sejam batizados no nome de Jesus para a remissão de pecados, e recebam o dom do Espírito Santo. E ali houve um acréscimo no reino naquele dia, e para a grande família de Deus de 3.000 pessoas. Um monte de ninguém, que agora se tornou alguém, revelado e manifesto no poder da ressurreição. O que é esse poder da ressurreição? Como desfrutamos desse poder da ressurreição? Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele diz que Paulo, diante de tudo aquilo que ele tinha de títulos na terra, ele considerava tudo como perca, diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. E que o desejo dele era só um: ser achado nele, fazendo parte dos seus sofrimentos, para que também pudesse fazer parte do poder da ressurreição. Ou seja, quem são os que desfrutam do poder da ressurreição? São aqueles que têm um anseio de ser achado em Jesus. São aqueles que fazem parte do sofrimento de Jesus, para que então desfrutem do poder da ressurreição de Jesus. Muitos querem o poder da ressurreição, mas não são achados nele. Não querem fazer parte dos sofrimentos do Cristo, que é matar a carne, mortificar a carne. Sabe, queridos, o Senhor está levantando nesses dias, eu creio, uma igreja de alguéms, que são revelados e manifestos no poder da ressurreição. Homens e mulheres que têm o anseio de ser achado em Cristo, sendo parte dos seus sofrimentos, que todos os dias morrem para si mesmo, que abre mão da sua vida, que renuncia os seus direitos e os seus prazeres, para ser o prazer de alguém. Por isso que Jesus, Ele nos ensinou, queridos, com a sua vida. No batismo de João, quando foi batizar Jesus, o céu abriu, então uma voz do alto bradou, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Queridos, agora nós, que não éramos ninguém, agora somos alguém, revelados e manifestados nessa verdade do Cristo. Nós também agora temos o poder de ser chamado filho de Deus, de ser parte da família de Deus. E então agora, queridos, também ouvirmos do Pai por meio de Cristo: eis aqui o meu filho, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Jesus não viveu para o seu prazer, Ele viveu para ser o prazer de alguém. Sabe, o segredo da vida não é viver para o nosso próprio prazer, mas é para viver sendo o prazer de alguém, e esse alguém é Deus. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: o segredo foi revelado, agora é contigo. Não viva, gente, para o seu prazer, viva para ser o prazer de Deus. Aleluia. O homem mais incrível e extraordinário dessa terra que andou por aqui foi Jesus. E se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida como Cristo viveu, não viva para você, viva para a glória de Deus. Viva para a vontade de Deus e não para as suas. Aleluia. Aleluia. Você está disposto a matar a sua vontade, deixar a sua vontade expressa naquela cruz, morta naquela cruz, para desfrutar do poder da ressurreição?
Aleluia. Então que a luz da palavra possa, em nome de Jesus, jogar tudo aquilo que é a sua carnalidade, o seu eu na cruz, para que agora você livre, e não mais oculto, possa viver a liberdade dos filhos de Deus. Aleluia, queridos. Nós vemos aqui um grupo de pessoas que não era ninguém, mas que andando com Jesus se transformou em alguém. Nós somos esse grupo. E a Bíblia diz que esse grupo tinha uma palavra sobre eles. Eles permaneceram na palavra, a palavra de Jesus. E então em unidade eles andavam, até serem revestidos do poder do Espírito. Mas depois que foram revestidos do poder do Espírito, deixaram de andar juntos? Não. Deixaram de viver em unidade? Não. Continuaram juntos, mas agora juntos, revestidos do poder do Espírito, capacitados pelo Espírito, para anunciar a verdade do Evangelho, para um mundo de escuridão, que precisava da luz da palavra do Evangelho. Sabe, queridos, só vem revestimento de poder do Espírito para sermos testemunhas, se nós permanecermos na palavra, em unidade. Por isso, queridos, cuidado com as conversas que você ouve nas redes sociais, dos desigrejados, dos frustrados com pastores e igrejas, dizendo, não, eu sou igreja, eu não preciso congregar, não preciso participar de uma comunidade, não. Quero dizer uma coisa, você não é igreja, nós somos igreja. Quando você deixa de ser nós, você deixa de ser igreja. Nós precisamos entender que eu não sou igreja, nós somos. Aleluia. Você já viu alguma mão andando sozinha na rua? Se você vê, o que você vai fazer? Vai sair correndo. Não existe. A gente é o corpo de Cristo. A gente precisa andar junto. Aleluia. Tem muita gente necrosando porque desconectou do corpo. Tem muita gente cheirando mal porque desconectou do corpo. Mas se você se reconectar ao corpo, aquilo que estava morto pode voltar a ter vida. Aleluia. Nós vemos que a igreja, a comunidade de fé, é um instrumento de Deus, para vivermos a missão de Deus. Aqui nós vemos uma igreja que tem a revelação do Cristo, e vive agora a partir da manifestação poderosa do Espírito Santo, que aconteceu depois da ressurreição. Se você quer viver o poder da ressurreição, que é uma vida vivificada pelo Espírito, porque Jesus disse que o Espírito que ressuscitou Ele dentre os mortos, é o Espírito que nos ressuscita dentre os mortos, é Ele que nos tira da condição de morte, do pecado, é Ele. Por isso que a incumbência do Espírito, do Paracletos, é nos convencer, nos consolar e nos encorajar. Ele nos convence que nós estávamos perdidos e precisamos agora de um Salvador. E agora que Ele não só nos convence, mas quando Ele nos conduz, e quando Ele nos conduz ao Salvador, então agora temos consolo. E quando Ele nos conduz agora a Jesus, agora nós temos encorajamento, porque antes nós éramos perdidos e desorientados. Jesus é aquele que nos orienta e é aquele que nos direciona agora. E a Bíblia diz para nós, queridos, que esses ninguéms que agora se transformaram em alguém por meio da revelação manifesta do poder da ressurreição, são capacitados pelo alto, para poder alcançar o perdido, para poder alcançar aqueles que ainda não foram ativados naquilo que fomos. E a Bíblia diz para nós que então, essa presença manifesta entre eles, fazia eles continuarem andando junto, e fazia com que eles agora partilhassem da comunhão. A Bíblia diz que eles perseveravam na palavra. A Bíblia diz que eles tinham uma alma cheia de temor,
Eles perseveravam na oração, no templo, de casa em casa, no partir do pão e nas refeições, compartilhando isso com simplicidade de coração. E a Bíblia diz que então o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, o Senhor está recalculando a nossa rota nesses dias, para a gente voltar para a essência e para o simples do que é ser igreja. A Bíblia diz que eles perseveravam na palavra, perseveravam na oração, a alma deles era cheia de temor. Temor não é medo, é uma profunda reverência à santidade dele. É Ele nos chamando para ampliar a nossa visão sobre Ele e também as nossas ações a partir desse lugar. Como você se encontra hoje diante da presença manifesta do Senhor? Você pode dizer que você é esse alguém que recebeu revelação do Cristo, o Filho de Deus, e da manifestação do poder do seu Santo Espírito, e você é alguém que vive o poder da ressurreição? Você é alguém que vive ainda em morte, ou você é alguém que agora vive em plenitude de vida? O nosso estilo de vida vai denunciar aquilo que cremos e aquilo que realmente nos carrega, que presença nos carrega. Porque uma coisa é você achar que tem o Espírito, outra coisa é o Espírito te ter. Quando você tem, você ainda está no controle, mas quando algo te tem, aquilo está no controle. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele precisa te ter, ao ponto de você não ter mais a sua vida por preciosa, mas o Evangelho, ao ponto de tudo que você viver, seja para a glória de Deus. Aleluia, queridos. Ah, mas como viver isso, pastor? Eu tenho a minha vida secular, não tem vida secular. Isso é uma dualidade de uma mentalidade grega que divide espiritual de secular. Você é espiritual em tudo que você faz. Eu lembro no início da Reforma Protestante, um camarada se rendeu ao Evangelho de Jesus e perguntou para Lutero: como que eu vou glorificar a Deus? Eu sou um sapateiro. Como que eu vou viver essa presença de Deus? Aí ele falou assim: seja excelente no que você faz e coloque um preço justo, e assim você glorificará a Deus. A expressão do início da reforma, muito pontual, que tinha naqueles dias, era corandel. É a nossa vida diante de Deus. Eles andavam e os irmãos falavam isso uns para os outros: corandel, sua vida está diante de Deus. Nós precisamos, queridos, entender que nós podemos esconder do pastor, podemos esconder de algum irmão, mas de Deus nós não escondemos nada. A nossa vida está diante de Deus. Coran Del. Agostinho, não é Agostinho Carrara não, viu, irmãos? Agostinho, um santo homem de Deus, entrou em parafuso quando leu o Salmo 139, dizendo que a presença do Senhor estava até no mais profundo abismo, no inferno. Ele falou: se a presença de Deus vai estar até no inferno, misericórdia, como que eu vou me livrar dessa presença? Você sabia que a presença de Deus vai estar no inferno? Mas ali no inferno, aqueles que são filhos do diabo, filhos da desobediência, que viveram a vida do jeito que quer, que viveram uma vida fora daquilo que era de Cristo,
serão condenados junto com ele, mas agora serão alvos da ira de Deus. O inferno é isso, é você ser alvo da ira de Deus. Jesus, ele nos livrou dessa ira de Deus, morrendo a nossa morte e nos dando a vida dele. Nós chamamos isso de substituição. Ele substituiu, ele se colocou no nosso lugar, para que a gente pudesse também ter a vida dele. Sabe, como que você quer ser encontrado pela presença de Deus? Alguém envolvido em amor por essa presença, ou alguém que está sendo ou alguém que no final da sua vida terminará, na verdade, sendo cozinhado pela ira de Deus. Se você ler Apocalipse, fala que vai abrir o livro da vida. Se o seu nome não estiver lá, vai abrir também aquilo que eram as suas atitudes, a forma que você viveu na terra. E isso definirá o seu fim e o meu fim. Seu nome está no livro da vida? Se o Senhor colocasse a sua vida aqui no telão, ó, seus pensamentos, seus sentimentos, como você vê as pessoas, o que você vê no celular, o que você conversa no celular, o que você faz no seu serviço, o que você faz com o seu dinheiro. Se Ele mostrasse sua vida no telão, você teria vergonha? Ou você teria uma profunda satisfação de ter vivido tudo para a glória de Deus? Sabe, queridos, Jesus, Ele tomou nossa vergonha. Ele tomou nossa vergonha. Então não rejeite isso. Abrace essa oportunidade e viva para a glória de Deus. Aqui nós vemos uma igreja que não brincava de ser igreja. Uma igreja que tinha um anseio e uma fome dentro dela. Porque agora a vida delas não pertenciam mais para elas. Porque quando a gente crê em Jesus e nos entregamos, nossa vida não é mais nossa, é dele. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nossa origem agora é ele, nosso meio é ele, nosso destino é ele. É tudo sobre ele. Que eu e você sejamos alguém que recebeu revelação e que manifesta o poder da ressurreição. Só tem graça para manifestar a vida, que é o poder da ressurreição, quem passou por esse processo de morte e foi ressuscitado com Cristo. Paulo diz: não, já estou crucificado com Cristo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, não vivo mais por mim mesmo, mas vivo ela na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, eu creio que o Senhor está nos chamando para voltar a ser uma igreja simples. Mas para ser uma igreja simples, eu tenho que deixar de ser complicado. Deixa Deus te usar na vida do seu irmão. Fala assim: eu repreendo na sua vida. Fala, põe a mão no ombro do seu irmão. Fala: eu repreendo sobre a tua vida toda a complexidade. Fale: eu profetizo simplicidade. Aleluia. Tem gente que é viciada em ser complicado. Deus me livre. Deixa Jesus te descomplicar. Deixa Jesus mostrar que a vida é muito mais simples do que a gente imagina. Aleluia. Olhe para Jesus e manifeste essa presença por onde você passar. Aleluia. Essa presença precisa nos envolver. Essa presença precisa nos possuir. Nós vamos entender que existe o Deus onipresente, mas também temos, e isso na teologia nós chamamos de transcendência.
E também, mas tem a outra vertente, que é a eminência. A transcendência é que Deus está em tudo que é criado. Mas a iminência fala daquilo que é Deus se manifestando de forma ativa na sua criação. Sabe, queridos, o Senhor está nos chamando a viver essa iminência. O que é isso? É os olhos de Deus correndo por toda a terra, à procura daqueles cujo coração é totalmente dele. Viver essa presença iminente, da presença dele em todo o tempo. Aquela igreja, queridos, amava ser igreja. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor está restaurando isso em nós novamente. Nós precisamos amar ser igreja. Aleluia. Aquilo que um dia fizeram com você, dizendo ser igreja, mas que não era igreja, deixa na cruz e agora celebre a oportunidade de um novo tempo. Aleluia. Porque muita gente não vive o novo, porque ainda fica apegado com o velho. Fica preso naquilo que viveu antigamente, mas não vive mais nada no novo. Quem não abre mão daquilo que é antigo não consegue viver o novo. Sabe, queridos, tem muita gente machucado com a igreja. Tem muita gente machucado com liderança. Mas sabe de uma coisa? Nós queremos viver, queridos, a plenitude do poder da ressurreição. Nós queremos viver expostos diante da presença manifesta dEle. Porque isso nos aperfeiçoa, isso nos transforma. Sabe qual que é o meu maior medo? O meu maior medo é fazer para Deus sem estar com Deus. Tem muita gente que faz coisas para Deus, mas não faz com Ele. E porque não faz com Ele, desiste. Muitas vezes porque cansa. Porque tudo que você faz para Ele, sem Ele, você cansa. Você desiste, você não aguenta. Você pode até começar legal, voando. Mas se você está na força do seu braço, você declina e desiste. Sabe, o Senhor está curando a gente, queridos, nesses dias. Curados para curar. A gente precisa encontrar o equilíbrio, queridos. Tem gente que viveu um extremo de liderança manipuladora, de uma liderança que entrava na mente e não levava para a Bíblia. Extremo. E depois que abre os olhos e decide sair desse extremo, vai para o outro extremo. Que extremo que é esse? Vou na igreja quando dá. Cansei disso. Vou lá para cumprir um protocolo. Estou tão cansado hoje. Entra na linha da meritocracia. Eu trabalhei tanto essa semana. Acho que eu não vou na igreja não. É outro extremo. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Paulo disse para Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia nem de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Equilibre as coisas. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos discernir o tempo que vivemos. Sabe, tem muita gente machucada, por quê? Porque não está debaixo do pastoreio. Eu digo aqui até de pastores que não eram para ser pastores. Pastores que são profetas e evangelistas. E que às vezes não mede a forma de falar e machuca pessoas. Porque não tem um pastor para polir ele. Vai dar no meio, mata e não quer nem saber. É porque não é pastor, era para ser profeta debaixo de um pastoreio. Porque daí profeta sem pastoreio, queridos, vê as coisas, vai e fala, mas não tem um pastoreio para poder processar isso, dizer, calma, ora, entende da parte de Deus se é ou não é, se é o momento ou não é. Isso é o pastoreio que vai fazer. Sabe, queridos, nós precisamos ser curados para curar. Eu creio no novo tempo, queridos, sobre bandeirantes e sobre a igreja brasileira. O Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. Escuta o que eu estou falando. E anote o que eu estou falando. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia. Para que a gente volte a ser uma esperança
para a terra. E não uma confusão, porque a sociedade, quando olha para a igreja hoje, às vezes ela vê uma confusão e não uma esperança. Sabe, queridos, o Senhor está nos restaurando e nos reestabelecendo para que a gente volte a ser a esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, para nós, que essa igreja que recebeu revelação e a manifestação do poder da ressurreição, era uma igreja, queridos, que caía na graça do povo, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Durante anos eu tenho orado muito, porque eu tenho visto uma vagarosidade de alcance do perdido, e isso me encabula muito, isso me angustia muito. E eu orando, falava: Deus, mas por que isso? Parece que a gente tem tido tantos desafios para ganhar alguém para Jesus, não vê tanta salvação como a gente viu lá atrás, no começo de todas as coisas. Sabe, queridos, porque a igreja ela se encheu de si mesma, porque se ela estiver cheia realmente do poder do Espírito, o Espírito Santo sempre vai nos levar a olhar o perdido, e desejar alcançar o perdido, e chorar pelo perdido. Como assim, pastor, cheio de si mesmo? Qual é o motivo do seu choro na presença de Deus? É porque eu não aguento mais o meu serviço, é porque eu não aguento mais minha mulher, eu não aguento mais meu homem, eu não aguento mais os meus filhos. Senhor, dá um jeito, porque senão o meu jeito não vai dar bom. Ah, Deus, minhas finanças, ah, Deus, meus negócios, ah, Deus, isso tem sido o motivo dos nossos choros. Ah, Deus, estou enfermo, me cura. E se nós começássemos a mudar a nossa oração, e o sentido das nossas lágrimas, e começássemos a olhar para o coração de Deus, e dizer: o que o teu coração está chorando, eu quero chorar. Senhor, eu estou na enfermidade, eu estou na dor, mas Deus, nesse lugar eu quero que a sua presença se revele. Ah, Senhor, eu estou com dificuldades no meu casamento, mas eu quero que a sua presença se revele, porque se não for a tua presença, eu não sei o que fazer. Sabe, queridos, ao invés de apresentar listas para o Senhor, Ele anseia que nós sejamos achados num lugar de maturidade hoje e relacionamento real com Ele, dizendo: Senhor, eu quero ouvir também o teu coração. Senhor, eu quero falar menos, eu quero ouvir mais o que está no teu coração. Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor requer de mim, o que o Senhor espera de mim, eis-me aqui. Que possamos, queridos, derramar lágrimas por aquilo que está no coração dEle. Que possamos mais nos ocupar e nos preocupar com o que está no coração dEle, do que simplesmente ficar colocando os nossos. Porque os nossos, queridos, é infindável, sempre vai ter. Mas há algumas coisas particulares no coração de Deus, que Ele deseja fazer aqui e agora, e eu não quero passar despercebido. Senhor, mostra-me o que o Senhor quer fazer. Senhor, mostra quem o Senhor quer alcançar. A gente andando pela rua e trabalhando e falando: Senhor, quem o Senhor quer alcançar? Quem o Senhor deseja que eu manifeste a tua presença e a tua palavra revelada? Senhor, eu sou alguém que foi alvo do teu amor, eu morri e ressuscitei com o Senhor, a minha vida é tua, Senhor. O que o Senhor quer de mim é eu fazer tudo o que eu vou fazer, é com Ele, não é para Ele, é com Ele. É eu gastar tempo com Ele em oração, em meditação na palavra. Você quer ouvir Deus? Então abre a sua Bíblia. Lá está a voz de Deus comunicável para nós. John Piper diz: não me diga que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus deixada. Para, queridos, de querer ficar mistificando e achando uma voz externa.
essa voz ela precisa ecoar por dentro. O Espírito está aí, ele precisa ser alimentado pela palavra, porque é uma voz que vem dentro. É a gente andando pela rua e entender, Senhor, para quem que o Senhor quer que eu prego? Para o açougueiro, para o padeiro? O Senhor quer que eu oro, ande nos corredores dos mercados? Para quem que o Senhor quer que eu entregue uma palavra? Eu preciso entregar para algum repositor, para alguém que está ali, para alguém que está fazendo compra. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ah, Senhor, tantos clientes aqui, o que o Senhor quer de mim? Tantas pessoas ao meu redor, o que o Senhor quer de mim? Mas a igreja entrou no lugar onde ela só quer de Deus. Ela não quer ser para Deus. Mas o Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. Ele está restaurando, Ele está reestabelecendo e estabelecendo novamente a igreja nesses dias. Queridos, eu creio que esse ano é um ano pontual de libertação, de cura e de expectativa do extraordinário de Deus a ser vivido. Um ano de frutificar para a glória de Deus. Aleluia, queridos. Quantas palavras o Senhor me fez lembrar aqui quando estava na hora do louvor. Quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, num culto de meio de semana, tinha 3 pessoas, e uma delas era minha esposa, e Deus falava para mim assim: filho, prega e veja essa igreja cheia, e pregue como se estivesse ecoando para a cidade de Bandeirantes, aquilo que eu estou colocando no seu coração. E olha, hoje, tantas pessoas aqui, queridos, você é resposta de oração, você foi alcançado, mas você também é chamado para alcançar outros, com a verdade do Evangelho, que nos alcançou, que nos libertou, que nos sarou, para fazer isso na vida de outros. Aleluia, queridos. Deus não te alcançou porque você é bonitinho, não, porque você era feio de pecado pra caramba. Aleluia. Agora Ele nos alcançou, queridos. Ele nos regenerou. Ele nos alcançou. Mas agora nós somos chamados para alcançar outros. Aleluia. Aleluia.